Para quem não me conhece, eu sou Isabel Marques, sou diretora do Caleis Companhia de Dança. Estou aqui com vocês hoje o Fábio Brasil, também diretor da companhia. A Bruna Mondec, artista docente. Oi, gente, tudo bem? O Ricardo, que acabou de cair. Mas ele volta, se tudo der certo. E a Nicole, que vocês conhecem, vai estar aqui com a gente hoje um pouquinho mais tarde também. Então, a gente está muito, em nome do Caleis Companhia de Dança, assim, super boas-vindas. A gente sabe que hoje, nesse mesmo horário, muitas coisas estão acontecendo na rede, fora da rede. Então, é um privilégio muito grande saber que vocês escolheram estar com a gente. Muito obrigada. Algumas pessoas desse grupo, né, fizeram parte da nossa primeira sala de visita, que foi com o Felipe Marciani e com o Marcelo Sena. Vocês podem dar um tchauzinho para a gente te localizar onde vocês estão. Ó. Isso. Que foi o mês passado, né, Marcelo? Parece que faz tanto tempo, não é? Muito tempo. Isso. E a sala de visita é uma ação do projeto Capital Social, do Caleis Companhia de Dança, que faz parte do nosso projeto de fomento à dança. Nós fomos contemplados no fim do ano passado pelo 27º edital do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. É um nome grande, né? Mas a gente tem que falar aqui para ficar registrado também. Que eu acho um grande privilégio nosso, né? A gente está começando essa pandemia já com um projeto de fomento, não só para a gente ter uma entrada mensal, né, em função do projeto, mas principalmente saber que nós estamos podendo desfrutar de políticas públicas para a cultura. Acho que no momento desse, né, há 3 dias das eleições, é bom a gente sempre lembrar disso, né? Esse evento ele não é gratuito, né? Ele, na verdade, ele já foi pago pelos contribuintes da cidade de São Paulo, e por isso que a gente está podendo estar aqui hoje sem nenhuma contribuição financeira, né, nesse sentido. E lembrar, é isso, né? Assim, todo mundo está com as eleições aí na cabeça, que faz parte dessas políticas públicas. Escolha candidatos com políticas públicas para a cultura, isso é importante. Não só ajuda emergencial, né, mas uma política pública, certo? Mas é importante a gente estar vendo isso, né? Esse projeto da sala de visita, ele vai ter 4 visitantes. No fim ganhamos esse presente de ter mais um, né, Felipe? Temos 5 visitantes, né, que foi um convite para 5 grupos, né? E hoje entra o Marcelo Soler, daqui a pouquinho ele vai estar com vocês. Nossa próxima sala de visita vai ser com o Wesley Lins, que está aqui também. Wesley, dá um tchauzinho, Wesley, para as pessoas te localizarem aí no... Boa noite a todos aqui. Legal. E com o Maurício Virgulino, que deve estar entrando daqui a pouco também, né? E é um prazer imenso estar com essas pessoas tão amigas, tão talentosas, tão sensíveis, né? Artistas, educadores, cientistas políticos, assim, que a gente tem altíssima estima e consideração, né? Para quem está chegando agora na sala de visita, então já fiquem convidados para as próximas, que serão agora no mês de novembro e no mês de dezembro. E a gente, nessa sala de visita, ela era para ser presencial, e a gente passou tudo para o telepresencial. De uma certa forma, acho que todo mundo está experienciando isso, né? As vantagens e as desvantagens, né, de ser telepresencial. A maior vantagem de todas é a gente reunir pessoas de tantos lugares do Brasil, né? Então, quem quiser pôr aí no chat a cidade, o estado de onde você vem, a gente fica sabendo de onde está todo mundo se agrupando aqui, que é sempre muito gostoso, né? E para essa fábrica para essa sala de visita, então a gente soltou não um desafio, mas uma proposta para os visitantes, que é trabalhar com a questão do tempo de uma forma diferente. Não esse tempo do relógio, o tempo cronológico que a gente está habituado, né, de sequencial, mas para cada visitante eu propor uma forma diferente de trabalhar essa relação entre o tempo, a arte e as nossas relações, né? Já é uma experiência muito incrível, maravilhosa, né, com o Felipe e com o Marcelo, que são da Arci, etc., de Recife. Está reverberando até agora, pelo menos em mim, acho que quem participou, tu vê as cabecinhas aqui chacoalhando, né? Ai, Ricardo, que bom que você conseguiu entrar. Rick, dá um alô aí para a gente saber onde você está. Cadê Ricardo? Oba! Oi, gente, estou aqui. Então, tá bom, obrigada aí. Oiê! E a gente, então, vai estar até o fim do ano trabalhando com essas outras formas de poder experienciar o tempo, né?
Eu já faço mais um convite, antes de eu chamar o Marcelo Soler, que é o convite para a nossa vigília. Nós vamos fazer uma vigília semana que vem, do dia 20 para o dia 21 de novembro, chama Vigília Sol a Sol pelos Direitos Humanos. Nossa companhia vai estar plugada, não sei quantas horas vão ser, né, Fábio? Mas em torno de 12 horas. 12 horas de microcenas, espetáculo, arte, discussão, reclamação, comida que a gente come também. Tá certo? E a gente vai ficar no ar 12 horas. Esperamos que vocês possam estar com a gente às 12 horas, para quem quiser, e para quem não quiser ou não puder entrar, essas entradas e saídas para compartilhar essa outra forma de experienciar o tempo também. Fábio, a vigília vai estar ao vivo no Face, então, se você tiver com insônia às 3 da manhã, você abrir o teu Face e a gente está lá, provavelmente a Bruna está fazendo alguma cena, a Isabel está dançando, a gente tem uma programação e ela vai ser avisada por um grupo de WhatsApp. Né? Então, o legal de se inscrever é que você vai saber que quando terminar de queimar o incenso, a Isabel vai dançar. Agora, o tempo exato do incenso você vai ter que esperar com a gente. Tá certo? Você vai ter que estar com a gente, esperando, vivenciando essa outra forma de marcar tempo, marcar encontro, marcar possibilidades, né? A Julimari está pondo aqui no chat que vai ser o Clube da Insônia, né, Fábio? Isso, Julie! Então, seja muito bem. Fazer parte do Clube da Insônia. São super bem-vindos. A gente vai depois divulgar a vigília também nesse grupo. Espero que a gente não esteja invadindo a privacidade de vocês, mas o WhatsApp tem sido a melhor maneira da gente se comunicar, né? Alguém tem mais alguma coisa a lembrar? Bruna, Ricardo, Fábio? Não. Então, eu acho que eu já passo, então, a apresentar o Marcelo Soler. Na verdade, acho que ele vai se apresentar. Muitos de vocês já conhecem o Marcelo. Ele se apresenta. E ele vai se apresentar. Mas eu gosto sempre de começar, então, a apresentação, que é um currículo afetivo, né? Que muitas pessoas não sabem. Marcelo é um amigo, né, Fábio, de longa data. Tive o grande privilégio e prazer de ser professora do Marcelo ainda quando ele estava na ECA. Eu era professora visitante, foi quando a gente se conheceu no teatro e na dança, né? E ao longo dessa trajetória, o Marcelo se tornou um grande amigo da família também. Então é um prazer imenso poder receber o Marcelo aqui hoje para esse encontro e para esse percurso. E eu acho que, Marcelo, eu deixo com você agora para a gente poder começar. Muito obrigada pela presença e aproveita o encontro de hoje. Antes da minha imagem, o meu percurso. Eu sempre tive os pés tortos. A primeira lembrança que eu tenho da minha infância é eu calçando as minhas botas ortopédicas. Meu pai e minha mãe sempre me diziam que eles não queriam que eu andasse torto na vida. Só que o meu pai, antes de propriamente eu usar botas, ele guardou essas sandálias que eu enquadrei. Eu vivia com meu pai, eu não vivia com a minha mãe, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, e o meu pai tinha um problema cardíaco. E por isso os papéis foram trocados. Quando eu falo que os papéis foram trocados, a gente está falando da década de 70, que a gente tinha ainda uma questão de gênero muito enraigada nas relações, né, dos casais. E meu pai, ele gostava muito quando eu brincava de escolinha. Eu tinha uma lousinha e colocava todos os meus bonecos e começava a dar aula. E geralmente, umas 10 da manhã, meu pai vinha com uma cinetinha e dizia para mim: professor, o chá está na mesa.
Aí eu ia até a mesa, aí ele chegava e falava assim, como estão os seus alunos? Como está o Mickey? E aí eu explicava para o meu pai, e ele falava, e ele sempre dizia, olha, só que você precisa ir rápido para comer a bolacha e tomar o seu chá, antes que os seus alunos, eles reclamem. Eu tinha 5 anos de idade. Eu ainda não usava botas. Talvez essa tenha sido a minha primeira incursão nas artes cênicas. E talvez essa vontade de carregar comigo sempre as lembranças, já que 1 ano depois meu pai veio a morrer, tenha marcado a minha trajetória. Que mesmo usando botas, continuou sendo torta. O meu nome é Marcelo Soler. Quem já me viu, e tem alguns ex-alunos aqui, alguns atuais alunos, inclusive tem o meu monitor lá na faculdade, tem um aluno da minha primeira turma, que é o David, que está aqui. Primeira turma que eu dei aula. Sabem que eu continuo tendo pé torto. Inclusive, o meu dançar é torto. É uma marca que eu carrego, que está no meu corpo e que talvez documente um pouco a minha história. Hoje, esse encontro é um encontro que, além de me apresentar, já que eu fui convidado, né? Eu estou numa sala de visitas. Eu também vou falar um pouco do grupo que eu pertenço, a Companhia Teatro Documentário. E por quê? Porque talvez, assim como eu carrego as marcas do meu existir, o meu trabalho é um pouco o meu existir. E a escolha por documentário, como eu disse, parece que sempre esteve presente em algum lugar, mesmo antes de se tornar consciente. Alguns de vocês, na verdade a maioria de vocês, vai acompanhar um percurso comigo, um percurso de construção artística. Só que a minha opção foi uma opção de não quebrar o artístico e o pedagógico. Então saibam que o encontro de hoje é o começo do percurso de amanhã e de sábado. Então é muito importante, por isso que uma das coisas que eu pedi é que todo mundo que fosse participar do percurso participasse desse encontro. Para quem não vai participar do percurso artístico, eu espero que seja uma maneira de conhecer um pouco do documental na arte. Vocês vão perceber que, ao me apresentar, ao falar do grupo que eu faço parte, eu também vou citar alguns artistas que me norteiam. Então, eu começo. Vejam que eu, na minha apresentação, resgatei um pouco da minha memória. Eu quis me apresentar trazendo um pouco do que eu sou. No campo da arte,
a memória pode ser trabalhada de diversas maneiras. Por exemplo, um filme de ficção pode ser o resgate de experiências da roteirista, do roteirista, sobre determinado assunto. Então, de certa maneira, a memória dessa pessoa está presente. Quando eu componho uma célula coreográfica X, eu posso trazer para essa composição a observação de movimento que eu tive, por exemplo, da minha própria mãe. E posso levar isso para a cena. E essa memória ser manifestada. Então, quando a gente fala do campo do documental na arte, a gente não está falando de um campo em que a memória é trazida. Não. Quando a gente vai para o campo da ficção, a gente também tem a presença da memória dos realizadores. Entretanto, o campo da arte documental, seja teatro, seja dança, seja artes visuais, essa memória é manifestada de maneira explícita. Eu desejo, como realizador, que a plateia tenha, ou sofra, melhor, um efeito estético que seja pautado na consciência de que aquilo que eu estou trazendo, cenicamente, visualmente, se relaciona com a minha memória ou a memória de um momento histórico. E para isso, e talvez daí venha esse nome documental, no caso do teatro, teatro documentário, da dança documentária, por isso que talvez o termo que a gente use venha do substantivo documento. Então, de alguma maneira, quando eu trago para a cena essa memória que quer ser explicitada, que quer ser reconstruída em cena, para que haja essa relação com o público, eu faço uso de documentos. E quando a gente fala de fazer uso de documentos, a gente está falando de jogos artísticos com os documentos. E aí que tá. Documento não é só... Ai, minha carteira não está aqui. Uma carteira de identidade. Para alguns pode ser óbvio isso que eu estou falando, mas é legal a gente já avisar que a ideia de documento é mais larga do que a gente imagina. De certa maneira, esse objeto ele tem um efeito documental para mim. Por quê? Ele documenta que um dia eu usei esses chinelos. E é uma pena, esse é um problema do presencial, se vocês perceberem, esse chinelo, principalmente desse lado, ele está mais... Parece que ele está mais para esse lado aqui. É o meu pé torto já se manifestando. O documento ele traz um pouco essa minha marca. Olha. Olha a diferença deste para este. Toda vez que eu olho para esses sapatinhos, eu me lembro do meu pai. E, de certa maneira, ele, brincando de faz de conta comigo, também é resgatado. Talvez, a partir de agora, toda vez que eu mostre
as minhas sandálias, essa história também seja resgatada por vocês. Ou, inclusive, outras histórias associadas a essa. Logo, isto acaba se configurando no documento. Às vezes, a própria presença física, ou seja, a presença das minhas pernas em cena e dos meus pés tortos, ganham essa dimensão, sempre dentro de um contexto. Então, aí que tá. Um documento, ele só é documento dentro de um contexto. Então, por exemplo, uma carteira de identidade, ela só vai ter uma validade de documento, ou seja, vai lembrar pra gente qual que é o nosso nome, qual que é o nosso gênero, que dia que a gente nasceu, oficializado por uma instância governamental, dentro de um contexto. Talvez uma outra cultura, ao olhar para esse documento, não entenda isso como documento. Mas nós tivemos um acordo coletivo para encarar isso como documento. Tá claro? E esse acordo, ele pode nascer de uma plateia. Isso seria apenas um quadro. Se não tivesse enquadrado, esses sapatinhos seriam sapatinhos. Um objeto qualquer. Mas a partir da minha introdução, eu faço com que vocês entrem nesse jogo e entendam, a partir de agora, isso como documento. Eu vou trazer para vocês uma utilização possível em cena de um documento. E não é um objeto como esse. É uma cena meio longa, mas acho que vale a pena a gente assistir. Essa cena é uma cena de uma encenação que eu dirigi com a Companhia Teatro Documentário, com os meus parceiros. Todos eles são professores e eles estão em aula nesse momento. É uma pena, mas eles estão representados na imagem deles registrada. Já queria dizer para vocês que não adianta. A gravação de teatro ela é muito diferente do presencial, né? Então eu assisto e falo assim, gente, mas parece que está um pouco over. Mas não é. É por causa da câmera, enfim. Essa encenação ela é de 2016. O nome dela é Terra de Deitados. Tem algumas pessoas presentes que assistiram. O Fábio, a Isabel, acho que a Ana também assistiu. E a Morgana assistiu, que eu me lembre. Tá? Então, a gente vai ver. É uma cena bem longa, até o uso do documento. Mas até para a gente ver essa relação, a gente precisa desse comecinho, tá bom? Então, eu vou compartilhar agora com vocês. Marcelo, deixa eu só te interromper para a gente tirar o print, que aí todo mundo obrigado. Sorri. Isso, Boa. gente. A Bruna acabou de me lembrar algo que eu esqueci. Então, a gente precisa tirar o print para provar para o Fomento que a gente está aqui. Exato. Então, vamos lá, todo mundo sorrindo. Boa. Ó, gente, vocês vão ficar um tempinho sorrindo, eu vou falar para parar, porque tem 2 páginas. Então, primeira página sorrindo. Aí foi, relaxa, que aí já vai para a segunda. Peraí. Aí, próxima página, sorrindo. Prontinho, amores. Foi. Pronto. Agora eu vou compartilhar a Terra de Deitados com vocês. Eu não vou falar muito, tá? Vamos ver se a cena ela consegue dizer o que ela tem a dizer. Só uma pergunta para quem está assistindo a gente.
Quem não assistiu a encenação, tá? Ah, agora eu já mostrei. Eu ia perguntar Terra de Deitados. Bruna, Terra de Deitados para você. O que esse termo significa? O que você acha? O que vem na sua cabeça quando eu falo Terra de Deitados? Nossa, Terra de Deitados. Eu não sei, me vem uma coisa meio cansada, sabe? Pessoas cansadas, não sei. A terra daqueles que estão cansados. Uhum. Tá certo, deixa eu ver. Alguém gostaria de falar o que vem em Terra de Deitados? Não pode ter assistido a encenação. Bom, eu não assisti, mas quando você falou agora o nome, me veio a ideia das pessoas deitadas quando elas estão mortas. Quando elas estão mortas. Ok. Então vamos lá. Terra de Deitados. Que o Espírito nos convença qual é a pedra de ser pouco em nós. Sejamos humildes o bastante para ouvir a sua mansa e delicada voz, nos convencendo qual é a pedra que precisamos remover para que o nosso Lázaro volte à vida. Pelos meus netos, pelos meus filhos e pela minha família. João chega em seu primeiro dia na minha fábrica de rádios. João, é de bom tom. Agora que você vai começar a trabalhar para mim, você cumprimenta seus colegas de trabalho. Agora você precisa bater o tom. Quando chega, quando for embora. Tudo bem? Só mais uma perguntinha. Você já aprendeu a ler? Sim. Que ótimo, João. Então, por favor, leia aqui em voz alta. Todo funcionário passa por isso no primeiro dia. Caro funcionário, com muita alegria que te recebo hoje. Não, para. Tem que ser com alegria mesmo, João. Que nem você está propondo. De novo. Caro funcionário, com muita alegria que te recebo hoje nesse novo dia de trabalho. Peço que trate as máquinas como se fosse um ente querido. Tá bom. Já pegou o espírito da coisa, João. Pronto. Vai lá. Pode entrar na linha de produção. Primeira hora de trabalho. Segunda hora de trabalho. Terceira hora de trabalho. Quarta hora de trabalho. Quinta semana de trabalho. Sexta semana de trabalho. Almoço. Fim do almoço, sétima semana de trabalho. Oitava semana de trabalho. Força, João! Nono mês de trabalho. 10º mês de trabalho. 1 ano de trabalho. 2 anos de trabalho. João chegava em casa todos os dias, às 8 horas da noite, cheio de açúcar. Enchia as crianças de balas e doces. Está caindo do bolso dele são porcas de parafuso. Apesar das guloseimas, a vida seguia sem muita doçura. O desejo de ir ao Rio Pinheiros ficava cada vez mais distante, submerso, afundado.
Não havia ânimo para sair aos finais de semana. O corpo pedia mergulho nos lençóis. Francisca, a mãe proletária, proletária mãe, continuava a vida. Organizava o tempo e arrematava as roupas. Foi interrompida em uma tarde como outra qualquer, em um 1º de abril. Bem, estão me ouvindo? Sim. Sim? Vejam que até aqui, tirando o fato de ser uma encenação dentro de um cemitério, o que a gente está vendo é uma cena em uma estrutura normal, né? Vejam que são apresentados aí... Essa não é a primeira cena da encenação, tá? Já está quase no final dela, mas está sendo apresentado 2 personagens. João, um operário, o patrão, e agora a esposa de João. De uma maneira muito teatral, a gente já mostra a relação de João com o seu trabalho, né? Ao tentar sintetizar isso na cena do Cai Levanta, junto com o texto do patrão, falando 1ª hora de trabalho, 2ª hora de trabalho, 3ª hora de trabalho, 4ª semana de trabalho, e isso traz várias leituras. Até aqui, eu diria que, é claro, né, a gente está no meio da encenação, a plateia ela já vai ter uma noção que isso é um documentário cênico. Mas até aqui, poderia ser ficção, né? Foram apresentados 2 personagens, né? Existe uma narração, João, Francisca, mas até aí a nossa relação com isso é uma relação ficcional. Isso não desmerece a cena ou não enobrece a cena, mas a nossa relação com ela é desse naipe. Agora vamos ver a continuação dessa cena. Ótimo momento. A exumação. Era 1º de abril de 1952. O João se prepara para mais um dia de trabalho. Operador de prensa na minha fábrica de rádio. 6 horas. O galo canta, João levanta. Acorda, João! Olha as prensas esperando! Não funciona. A música é... Preciso ir. Não é. Deixe-me ir. Que eu preciso andar. Né? Eu vou por ali. Não. Eu vou por aqui a procurar, porque é... Sorrir, né? Sorrir para não chorar. Aí deixe-me ir. Preciso andar. Eu vou por aí a procurar. E ela diz assim... Tem que sorrir para não chorar. O João quer assistir o sol nascer, ver as águas dos rios correr. Mas é sorrir. O João, eu quero nascer. Eu quero viver. Ei! O João nunca ouviu Preciso Me Encontrar na voz do Cartola. Nunca. O João não viveu o Brasil Novo, nem o Plano Nacional contra o Imperialismo. O João não viveu a ditadura militar, não assistiu a Eles Não Usam Black Tie, de Guarnieri, não viu a queda do Muro de Berlim e tampouco ouviu a direita comemorar ao som de Pink Floyd. O João não perdeu a poupança no Plano Collor, não viveu a facilidade dos créditos, nem a singularidade da pós-modernidade. O João não viu o primeiro operário a ser eleito presidente do Brasil. O João não viveu as manifestações de junho de 2013, nem assistiu à Copa do Mundo no Brasil em 2014. João não presenciou o golpe civil, jurídico e midiático de 2016.
O João, ele não viu e não verá essa encenação. O João acordou com o som da fábrica. Mentira. Foi com o barulho do relógio. Verdade. Lavou o rosto, engoliu o café, entrou em seu carro e pegou 2 horas de trânsito até chegar no trabalho. Mentira. Ele caminhou 5 ruas até chegar na fábrica de rádios. Verdade. Logo no início do expediente, em pensamento, xingou todos os colegas da fábrica. Mentira. Ele cumprimentou os colegas mais próximos. Verdade. Deixou a roupa encharcada logo pela manhã. É trabalho. Sentiu saudade de Gavião Peixoto. Verdade. Levou até a linha de produção o coração, as ferramentas, um pacote de comida. Não tem pausa para almoço. E os pensamentos aqui, ó. O João não pode esquecer de repetir o mesmo movimento, a mesma rotina por mais de 365 vezes. Ele não se lembra, mas naquele 1º de abril alguma coisa aconteceu. Uma prensa, João, caiu no chão da fábrica e morreu. É mentira! Verdade! Nessa hora, é baixado a reprodução de uma certidão de óbito. Como essa reprodução está num tamanho muito grande, você percebe que o nome do morto é João. Junto com essa reprodução, a gente escuta uma voz, que não dá para escutar direito nesse vídeo, que é de uma senhora. E uma das coisas que é perguntado, e você percebe que é uma voz de uma das atrizes, para essa senhora é: vó. Ixi, peraí que deu... Voltou. Vó, deixa eu parar um pouquinho, só para falar o que está sendo dito, que não dá para ouvir na gravação. Pergunta para essa senhora: vó, então quer dizer que foi acidente de trabalho? Aí essa senhora faz assim: ai meu Deus, eu não sei se eu devo falar. Disseram que foi a prensa. Foi a prensa. E ela continua, ela fala assim: ai meu Deus, Dirce é a filha dela que está junto com ela ali. O que a gente faz? Será que alguém dos Pontês estão assistindo? Pontê é o nome do patrão. Só que veja, essa senhora que na época dessa encenação tinha 100 anos, na época em que tudo isso aconteceu, tinha 30. E o Pontê era mais velho. Logo, este Pontê não está mais vivo. Mas ainda assim você percebe pela voz da senhora e por aquilo que ela fala, que existe um medo. Tonico foi avisar a mãe. E aí chegou meu irmão e o gerente. Agora, e dá recado. Aí o dia todo eu já sentia, acho que eu tinha sofrido qualquer coisa. Aí o meu irmão chegou e falou: porque o João está passando mal. Eu falei: não está passando mal, meu marido já morreu. Me deu uma coisa que eu já falei. Aí o gerente veio, me consolou, falou tanta coisa lá. Aí nós fomos lá na firma dele. Já estava na mesa lá. Mas consegui uma lembrar disso. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. E há tempo de arrancar tudo aquilo que se plantou.
Não sou eu que estou dizendo isso, é o Eclesiastes. A partir daí, que está uma cena muito longa, existe toda uma relação dessas atrizes e desse ator com a certidão de óbito. Falando sobre a causa mortis, porque a causa mortis está em infarto do miocárdio, e, na verdade, o que está sendo levantado na encenação é que foi um acidente de trabalho, e uma grande contradição desse documento, dessa certidão de óbito. O endereço da residência é o endereço da fábrica. Vejam que, a partir desse momento, a gente tem um jogo com um documento, e aí um documento tradicional, que faz com que eu comece a olhar para toda aquela cena de uma outra maneira. O efeito estético sobre quem está assistindo passa a ser outro. Eu começo a perceber que diante de mim tem o resgate de uma história, da memória de uma história, que está sendo revista, reconstruída em cena. E aí, a gente tem toda essa relação com isto. Eu vou ter que pular por causa do tempo. Eu diria que já foi longo demais aqui. O João, né, o corpo do ator que faz João, ele começa, a partir de um texto, a partir de uma relação da plateia, levar a plateia para um outro ponto do cemitério. E aí ele sobe em cima de um túmulo. Ana, Afonso e João. O túmulo de João. Morrer é 2 pontos. Cessar de viver, secar-se, extinguir-se, não vingar, não concluir-se, desaguar. Ter paixão, morrer de amor. Morrer de saudades na sua terra. Amor verdadeiro não morre. Ficar inacabado, interrompido ou suspenso. Morrer de saudade, morrer de alegria, morrer de fome, morrer de vontade, morrer de raiva, morrer por acidente. Mataram um índio, o preto, o pobre. Morreu ele, que na verdade era ela. Morre um operário. Morrer é silêncio. (27 de julho, 17h53), se encerra aqui o ritual de exumação das circunstâncias da morte do meu avô. Obrigado. Acho que vocês perceberam, eu consegui fazer isso porque é a história do meu avô. E aquela voz é da minha avó, que realmente tinha 100 anos. Eu pulei a parte, por causa do tempo, em que é revelado que o patrão, para que a minha família não o acusasse, a gente está no tempo, leis trabalhistas, Getúlio Vargas, para que não acusasse, para que ele não perdesse muito dinheiro, deu de presente o túmulo, este túmulo que vocês viram, que o ator está em cima, e que a plateia vai até ele e percebe. Ou seja, a plateia está diante da materialização do cala-boca do patrão em relação à minha família. Vejam que
O fato de você estar diante do túmulo, que é o túmulo de João, e no final você está diante do neto, que oficializa de alguma maneira que o que está sendo feito ali, e a gente usava a ideia de uma exumação documentária. A gente está exumando uma história. No momento político, era 2016, que a gente começava, era pós-golpe, e as leis trabalhistas estavam sendo modificadas. É um efeito diferente, nem melhor, nem pior, do que o efeito da ficção. Existe algo que se opera dentro da fruição ou na fruição dos espectadores que é totalmente diferente. No meu trabalho artístico e da companhia que eu faço parte, isso nos interessa. Então vejam, primeiro, a gente tem aí o jogo com os documentos. Extrapolado, a gente tem um documento oficial, como eu mostrei para vocês, trabalhado de uma outra maneira, num tamanho muito maior, mas em jogo na cena. A gente tem um espaço arquitetônico, mais do que o cemitério, né? O túmulo, que ganha no contexto um status de documento. E você tem, nessa sequência de cena, né? A gente tinha outras coisas. Você tem a presença física do neto, que também, de alguma maneira, ganha uma aura de documento vivo. Além desse jogo, que é anterior a ele e que faz parte da arte documental, existe a intencionalidade em reconstruir ou construir memória. Por quê? Aí eu vou abrir um parênteses. O passado não está dado. O passado é uma construção. Eu fiz uma residência artística com um grupo peruano chamado Yuyaxicani. E esse grupo, ele trabalha no campo documental. Inclusive, o Yuyaxicani, em Quechua, eu me lembro. Logo, né, é um grupo que trabalha com memória. Só uma coisinha, esse latidinho que hoje vai fazer parte do nosso encontro, nos outros dias não, é de Clarice Lispector, a minha cadela, tá? Eu diria que a Clarice Lispector sempre uiva para mim, todos os dias, eu tenho esse privilégio. Voltando. Até me perdi, Clarice. Onde eu estava? Ah, a intencionalidade. Tá, me lembrei. Então, assim, o passado, ele não está dado. Ele é uma construção. E o Yuyaxicani, na nossa vivência, né, na residência que eu fiz com eles trouxeram uma ideia que, na verdade, é a visão do tempo para os quechuas. Para os quechuas, o futuro não está na nossa frente está o passado. Atrás da gente está o futuro. O futuro nos persegue. Nós estamos sempre diante do passado. Olha que visão mais interessante. Nesse sentido, todo documentário cênico, seja ele de ordem teatral, em dança, ou mesmo qualquer construção visual, é esse passado sendo reconstruído constantemente na nossa frente. É o ponto de vista desses atores, dessas atrizes e deste neto, que é o diretor da encenação, sobre o passado dessa família. Um ponto de vista que está sendo validado, aí sim, pelo uso de documentos.
E essa validação, ela não está na ordem legal, legalista, mas está na ordem de mostrar, a partir dos registros, porque todo documento é um registro, que sim, estamos diante de um resgate de uma memória. Sem a intenção de documentar, você não tem a produção de um documentário cênico. E, sem o trabalho com e sobre documentos, ele não se efetiva. Por quê? E aí, a grande questão que eu estou trazendo para vocês. Quem constrói um documentário cênico é o espectador. Se um espectador não lê aquilo como um documentário cênico, a fruição dele será uma fruição ficcional. De novo, eu não estou dizendo que ela é inferior, que ela é menor, não. Ela é diferente. E se a minha intencionalidade é mostrar que eu estou construindo memória, se eu quero construir essa memória, se me interessa isso, eu tenho interesse que o espectador, de alguma maneira, tenha comigo esse pacto. Olha o nosso poeta já se adiantando. Exatamente isto. Existe um pacto, que é o pacto ficcional, e existe um outro pacto, que é o pacto documental. E talvez isso seja uma das coisas mais interessantes quando a gente trabalha com documental na arte, que é como eu estabeleço o pacto documental com a plateia. E estabeleço de uma maneira, no nosso caso das artes cênicas, cênica. Eu não preciso trazer um rótulo. Eu não preciso dar uma explicação. A maneira como eu construo a cena vai estabelecendo e restabelecendo esse pacto constantemente. Veja, quando a gente fala de cinema documentário, existe uma tradição e existe uma coisa que a gente chama paratexto. Quando a gente vai ao cinema, a gente fala assim, vou assistir esse filme que é um documentário. E existe uma maneira de se filmar que meio que se repete, principalmente quando a gente pensa no cinema de gênero. Entendem? Gênero? Né? Gênero, quando transforma o documentário num gênero. Então, uma maneira, uma voz em off. No cinema, a gente tem vários documentários que fogem disso, que convidam o espectador a ter uma outra relação. Mas, a princípio, o fato de ter este esquema e o fato do espectador ser avisado antes que está diante de um documentário já leva a uma fruição direcionada. Como nas artes cênicas a tradição do documentário não é tão efetivada, todo artista é convidado a pensar numa maneira sensível, estética, ou seja, numa proposta estética que estabeleça com espectadores esse pacto. Tá claro isso? Na primeira encenação da companhia, que foi fomentada pela lei de fomento, né? Foi contemplada, melhor, porque senão fica redundante, contemplada pela lei de fomento ao teatro, isso há 10 anos atrás, foi o nosso primeiro fomento. O grupo, ele tem 14 anos. 14 anos. Depois de 4 anos, que é mais ou menos isso, né? Que a lei, pelo menos no teatro, né? Que a lei diz que os grupos podem começar a solicitar o fomento. A gente teve o nosso primeiro fomento. A gente fez um projeto chamado Como se pode brotar poesia na casa da gente, tá? Bem, esse projeto, o nome já está dizendo, a gente, através de uma série de ações de cunho pedagógico, a gente chegava na casa de pessoas comuns, tá? Na verdade, as pessoas, elas, a partir de uma série de oficinas, falavam, eu quero que seja na minha casa. Né? Ser na casa dela o quê?
a gente chegava para a pessoa e falava assim, olha, nós queremos passar um final de semana na sua casa, convivendo com você, almoçando, jantando, né, sabendo as histórias sobre a sua casa, sobre a sua vizinhança e talvez sobre o seu bairro. Então era um convívio intenso com essas pessoas. E a gente falava, em troca desse conhecimento que você está trazendo para a gente, daqui um mês, e aí a gente marcava com essas pessoas, a gente volta aqui de manhã, você entrega a chave da sua casa para a gente. Você vai almoçar, passa a tarde toda fora, e à noite você pode voltar com seus familiares e com a vizinhança. É apresentar para você, usando a sua casa, a sua memória. Ou aquilo que a gente acha interessante desse nosso encontro. A gente vai reconstruir a sua memória cenicamente, utilizando a casa. Então, a iluminação era feita com os televisores, com o rádio, os sons eram os sons da própria casa. E o mais interessante é que a plateia era feita por vizinhos e familiares, mas principalmente por vizinhos. A coisa era tão forte que na casa da Zona Leste, que era do Ivanil, uma das coisas que o Ivanil contou pra gente, né, porque ele apresentou pra gente a casa dele, apresentou uma árvore e falava assim, este daqui é o meu pau-brasil. E aí eu disse para ele, pau-brasil é uma coisa tão... Ah, mas tem uma história. Porque o pau-brasil? Na verdade, o pau-brasil, ele está no lugar de um chorão. Aí ele falava pra gente, você sabe o que é um chorão? Eu falei, sim, aquela árvore, e descrevi para ele. E as outras pessoas do grupo também, né? Eu falei, então, é uma árvore, você sabe que é uma árvore que cai muita folha, mas eu amava esse chorão. Porque ele trazia a sombra para o meu carro. E aí, ele chegou e falou assim, só que a vizinha aqui do lado achava que esse chorão sujava muito a porta dela, por mais que a gente sempre limpasse. E um dia que eu fui viajar a trabalho, a minha esposa resolveu chamar a prefeitura para cortar o chorão. E eu descobri isso da pior maneira possível. Eu cheguei com o meu carro e falei assim, onde está a minha sombra? E a gente achou impactante essa história. E a gente começava a encenação na casa dele, na rua, um ator chegando da rua. A gente criou um texto em que esse ator poeticamente falava sobre sombra, sobre uma série de coisas e se apresentava como Chorão. Ele falava assim, boa noite, eu sou o Chorão. Nesse momento, uma atriz abria a janela da casa do Ivanil e fazia a mesma pergunta que o Ivanil fez pra gente. Vocês sabem o que é um chorão? O neto do Ivanil chegou e falou, isso tudo na cena, tá? Isso não estava programado. Isso é uma coisa muito legal do teatro documentário nessas circunstâncias. O neto chegou e respondeu à atriz, é um homem grande que chora. Inclusive, o ator é um homem grande, né? Ele fez essa associação. E aí, uma senhora, que aparentemente não tinha sido convidada, começou a andar e falou, não, o chorão é uma árvore. E começou a descrever o chorão. Nesse momento, eu percebi que a vizinhança olhou e teve uma experiência estética que até então a gente não tinha tido. Teve a encenação, nós entramos na casa do Ivanil, tal. No final, a gente sempre servia um lanche a partir das coisas que a gente tinha comido ali. Era a memória, né, dos nossos primeiros encontros. Nós fazíamos e levávamos. E era um momento para a plateia conversar. Nesse momento, a gente descobre que aquela pessoa que descreveu o chorão era a vizinha. Estão entendendo a força dessa cena? Foi ali que, por exemplo, eu como pesquisador falei, olha a importância do pacto documental. Por quê? Porque eu não tinha fluído aquilo
de uma maneira, enquanto parte da plateia que conhecia a história, a vizinhança, que ficou assim... E veja, essa vizinha acompanhou a encenação inteira, tá? Ela entrou na casa, ela se convidou. Tá? Eu não tenho, na verdade, assim, eu tenho as imagens, eu vou falar uma coisa, aspas, a Isabel e o Fábio sabem. Esse processo, ele foi desenvolvido, eu como diretor acredito muito na criação coletiva, tá? Então, a criação das cenas, tudo é coletivo. Só que uma das atrizes, inclusive, que faz parte dessa cena, a Elaine Grava, ela acabou falecendo. Então, nós, no grupo, nós resolvemos, de uma questão nossa, de não divulgar nenhuma imagem que ela está presente. Por isso que eu não estou mostrando essa cena para vocês, tá? Eu espero que vocês entendam. Mas, enfim, é muito impactante. Se eu mostrasse a cena para vocês, vocês iam ver a cara dos espectadores. E os atores não entendendo. Era... Então, a gente está diante do quê? A gente está diante de um convite que não é apenas eu tenho a intenção de criar uma memória, mas é mais do que isso, ao trazer os documentos, contextualizar a partir da cena o documento. Não sei se vocês estão entendendo. Eu só vou entender aquilo como documento se a cena também me permitir. Logo, olha aí o pacto documental. Eu só vou fruir como documentário se for proposto para mim, se for estabelecido para mim um pacto. Isto, contextualizar a partir da cena o documento. Então, você não cria apenas memória, é como se você criasse documentos em cena. Por isso que nós chamamos os atores de atores documentaristas, dançarinos documentaristas. A gente tem esse poder cênico de fazer história em cena. Né? Legal, a Eliana está falando de documentos afetivos. O nosso trabalho, sim, porque aí que está. A cena documental é muito ampla. Né? A gente pode trabalhar com outros tipos de documentos. Ok? Estou vendo aqui o horário, dá tempo. Então, eu tenho aí 3 princípios, não são características, não são regras, são princípios que norteiam a produção documental. Quais são eles? A intencionalidade de documentar, ou seja, de construir uma memória, de construir o passado em cena, no caso das artes cênicas. O trabalho com e sobre os documentos, porque existe o interesse de explicitar que estamos diante dessa construção, e o jogo com eles, e um trabalho específico da cena documental, né? Que é como eu jogo, como eu brinco com isso, como eu transformo isso numa construção estética, e não apenas numa verificação, né? Tá aqui a prova. Não é isso, não é trazer uma pseudo-veracidade, mas é como eu acesso a fruição do espectador. E um terceiro que tem a ver com os outros dois, que é o pacto documental. Porque se eu quero construir memória, eu quero que o outro perceba que é uma construção. Então, como eu estabeleço esse pacto? E aí, isto não quer dizer que estamos diante de algo jornalístico. Acho que vocês perceberam pela própria cena que não tem um caráter jornalístico. Eu posso trabalhar esteticamente, propositalmente, com um caráter jornalístico? Eu posso. Mas eu não posso confundir o caráter jornalístico com o caráter documental. A gente já faz isso no cinema. Muita gente acha que o Globo Repórter é documentário. Ou que a maioria dos documentários da National Geographic são documentários.
E, na verdade, são grandes reportagens que estão dentro do campo documental, mas não são especificamente, propriamente documentários. Né? Por quê? Qual que é a preocupação de uma grande reportagem? Informar. Qual que é a preocupação de um documentário cênico? Né? É ter uma criação estética que decorre daí, inclusive, informar. Então, veja, no que vocês viram, na cena que vocês viram, era muito interessante porque a gente, de alguma maneira, estava denunciando um crime prescrito, mas era um crime. Né? Vejam, houve um acidente de trabalho e o senhor Pontet, ele fez de tudo para escamotear, com o aceite da família, mas ainda assim escamoteou. Daí o medo da minha avó. Né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai perder... Olha que forte isso. A gente ouvia ela dizer isso em cena. Né? Eu tenho medo da gente perder o túmulo. Olha que a força de você ouvir isto no cemitério e depois você está diante desse túmulo. Então, o documentário, isso então é informado para a gente. De alguma maneira existe um teor informativo, mas não é o cerne. A denúncia, ela existe, mas ela é construída esteticamente, ela é pensada esteticamente. Agora, eu vou trazer um outro exemplo, e aí eu escolhi 2 exemplos. Um exemplo que é do meu trabalho como diretor da Companhia Teatro Documentário, e o outro, eu nem falei isso para Isabel. Eu fui convidado por um grupo no Ceará. Ó, meninos, Felipe e Marcelo. Um grupo do Ceará para dirigi-los. Eles estão associados com aquele leão... enfim, dragão do mar. Dragão do Mar. Eles podem, 4 grupos, a cada 2 anos, podem escolher 4 diretores, cada grupo vai escolher um diretor, e eles me escolheram. Eu fiquei bem honrado, assim. Então, agora eu estou fazendo muito isso, dirigindo grupos, né, de fora de São Paulo. Então, eu vou mostrar um outro trabalho, na verdade, eu vou mostrar um trailer de um trabalho, para talvez registrar e deixar claro, e vocês vão entender porque eu estou fazendo isso, né? Estou fazendo questão de fazer isso, que um documentário cênico, para estabelecer o pacto documental, ele não precisa ter esse caráter informativo. Né? Eu posso poeticamente trabalhar com ele. Vejam, eu fui convidado por um grupo da cidade de Bauru chamado Protótipo Tópico para dirigir, né? Eles queriam criar um documentário cênico a partir do segundo tema. Vocês vão perceber que esse universo temático da morte me ronda, né? Eles chegaram para mim e falaram assim: Marcelo, é o seguinte, eu já conhecia eles, né? Eles ganharam um PROAC, então foi a partir do PROAC. Eles falaram assim: Marcelo, aqui em Bauru, na cidade de Bauru, há quase 50 anos, ontem fez 50 anos, tá? Há quase 50 anos, houve um crime bárbaro que até hoje repercute na cidade. Parênteses, repercutia, e eu vou lhe dizer por quê, tá? Uma menina de 9 anos, chamada Mara Lúcia Vieira, ela foi assassinada. Primeiro, ela desapareceu, né? Foi sequestrada. E depois o corpo dela foi achado. Ela tinha sido diversas vezes estuprada, 9 anos. O peito, eu não vou falar nem seios. O peito, o bico do peito, eles tinham sido cortados. E mais do que isso, ela estava nua. E a calcinha dela estava na boca dela. Ela foi asfixiada. Uma das coisas que no processo a gente discutia é que... então, e esse grupo também. Então, eu dirigi esse grupo, Karina. O Fábio e a Andressa.
E aí, uma das coisas que a gente discutiu é que era uma criança, então seria um infanticídio, mas eu não sei se vocês perceberam que eles transformaram o corpo dessa criança num feminicídio, né? Eles trataram esta criança como uma mulher. Mas aí que tá, esta criança era uma criança pobre. Até hoje, esse caso foi resolvido? Não. Por quê? Logo começaram as investigações, porque década de 70, 1970, um crime bárbaro. Requintes de crueldade. Essa imagem muito forte, né, de ter uma calcinha na boca. Os principais suspeitos eram um grupo de jovens de 20 anos, todos eles da alta sociedade de Bauru. Logo, esse crime foi desvendado? Não. E toda a cidade, e eu acho que a Karina sabe disso, principalmente os mais antigos, sabem quem possivelmente matou. E sabem por que eles não foram processados. Por duas coisas. Não por ser só eles serem ricos, mas a menina ser pobre. Isso foi muito explorado pela imprensa, na época, sensacionalista. Na década de 80 voltou. E uma das coisas que eu negociei com o grupo foi: não seremos sensacionalistas. Por quê? Por que a gente quer trazer essa memória de volta? A primeira coisa que eles pensaram é porque é um caso que não foi resolvido para as pessoas, principalmente os mais jovens, não esquecerem. Eu falei, e qual que é o nosso ponto de vista? O que essa memória repercute na gente? E nós chegamos, primeiro, que o que a gente ia fazer era uma tentativa de explicar o inexplicável pautado pela luta de classes. Que era um documentário cênico sobre luta de classes. Que eram duas classes ali. E uma classe violentando e matando a outra. Consumindo a outra. Tratando como objeto. Mas a gente não queria, em memória dessa menina, que a gente fosse seduzido pelo sensacionalismo. Pelo informacional. Como trazer um caráter poético e a força de uma violência que não fosse sensacionalista. Primeira coisa, a gente foi atrás, intencionalidade de documentar, a gente foi atrás de material cênico documental. E a gente teve a sorte, então a gente começou com reportagem, a gente projeta, não teve nenhuma projeção, tá? No trailer, até mostra alguns jornais, revistas, mas é porque é o trailer, não tem projeção disso. A gente encontrou a melhor amiga da Mara Lúcia, que hoje é uma mulher de 59 anos. E a melhor amiga da Mara Lúcia trouxe pra gente detalhes sobre o universo daquela menina. Detalhes da classe a qual ela pertencia. Que ela gostava muito, e isso foi a coisa mais marcante, vocês vão perceber como isso repercute na encenação. Que como ela não tinha lazer, na cidade não tinha lazer para ela gostava muito de brincar na rua, mas principalmente nos dias de chuva. E que na memória dela, a Mara Lúcia era chuva. Por quê? Porque, por coincidência ou não, no dia que ela sumiu estava chovendo. Quando o corpo foi descoberto estava chovendo e no enterro estava chovendo. Então, além dessa lembrança, ela disse pra gente, pra mim a Mara Lúcia é chuva. Então a gente conseguiu ter um material para além do sensacionalismo e para efetivar a discussão da luta de classes. O que vocês vão ver, como eu disse, é um trailer. A voz do início do trailer é da amiga, então a gente utilizou um recurso documental que é a voz em off, mas não de maneira informacional.
né? Esta voz, ela aparece no meio da cena. Então, vou compartilhar com vocês. Ah, faltou uma coisa importante. Na nossa pesquisa documental, isso é bem importante, inclusive. Uma das coisas que a gente... Na verdade, eles sabiam, né? Para mim, foi uma descoberta. Como a cidade ficou com remorso, transformaram ela numa santa popular. Então, ela virou uma santa popular. Então, ela faz milagres. E, além disso, ela virou o nome de uma rua. Uma rua, essa é a descrição da rua, estreita e com poucos números. Se você tiver um iPhone agora, aí eu estou convidando vocês, e vocês perguntarem para a Siri, Rua Mara Lúcia Vieira. Quem quiser fazer, pode fazer isso. Rua Mara Lúcia Vieira. Vejam a resposta. Rua Mara Lúcia Vieira. Para Siri, tá? Tem que ser. Veio a resposta? Bom, o meu está dizendo, eu não estou vendo Mara Lúcia Vieira nos seus contatos. Ah, que pena. Tá com a mesma coisa que o meu. Ele não está entendendo, a Siri não está entendendo rua. Ela está entendendo que é um contato nosso. Mas quando a Siri entende que é Rua Mara Lúcia Vieira, ela responde, talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está. Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está. Esse é o nome da encenação. A encenação começa com a atriz perguntando, Rua Mara Lúcia Vieira, e a voz da Siri falando, talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está. Então, o que vocês vão ver, talvez não seja totalmente preciso, mas aqui está. Estão conseguindo ver a tela? Não, ainda não compartilhou, Marcelo. Não compartilhou? Então vamos lá compartilhar. Talvez vocês tenham acompanhamento dos gritos da Clarice, tá? Deixa eu sair aqui da tela cheia. Peraí. Tá compartilhado? Pronto. Tá compartilhado sim, ainda não entrou o treino. Então vamos lá. Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está. Era um quintal de terra, assim, de areia batida, e a gente brincava muito naquele quintal, e eu consigo ver ela certinho, perto do balanço, assim, esperando cada chuva. Ela fala, esperando cada chuva. Uma criança morta, uma calcinha na boca, nessa cidade sem limites. Essa imagem não sai de mim. Se eu pudesse, eu choraria durante horas e horas e horas. Eu me agarraria a essa oportunidade e choraria. Com o tempo, a culpa se dilui. Ninguém é culpado. E ali, ficamos nós três diluindo-se. Ela,
você e eu. E se ela fosse filha de um advogado? E se ela fosse filha de um dono de escola? E se ela tivesse dinheiro? E se ela soubesse dançar? E se ela fizesse aula de dança? Talvez fosse outro hoje. E talvez essa história inteira fosse outra também. Onde está? Parar de compartilhar. Ixi. Onde estão vocês? Você precisa cortar seu compartilhamento. Tem um stop aí em cima. Tem um stop. Pausar compartilhamento. Fechou. Que coisa estranha, né? O que será que está acontecendo? Eu não estou me vendo. Vocês estão me vendo? Estão me vendo, né? Isso é o mais importante. Interromper compartilhamento. Pronto. Ah, agora vi. Oi? Objetos. Lozinho infantil. Giz de cera. O balanço. Uma cadeirinha. Só. Nada remete à violência sensacionalista. Nada. Não existe vermelho, não existe sangue, não existe faca, nada de metal. Mas a violência está no fato em si e algo que está atrás desse fato. Vejam o texto final, quando ele começa a perguntar para a plateia, e se ela? E se ela? E eu não sei se vocês percebem que ele fala assim, e se ela fosse filha de advogado? Um dos suspeitos era filho de advogado. E se ela fosse filha de dono de escola? Um dos suspeitos é filho do maior grupo de escolas da cidade de Bauru. Uma das questões é, o que eu intenciono em documentar? O que eu quero tornar público? Bem, vocês viram que eu fiz uma montagem com a minha história pessoal, com a minha memória pessoal. Mas tem coisas da minha memória pessoal que são privadas, que não estão no campo do político. Mas a história do meu avô não é a história do meu avô. É a história de um operário. É a história de um momento que a gente estava conquistando algo que naquela época estavam querendo banalizar e conseguiram banalizar. E a história da Mara Lúcia? A história da Mara Lúcia não é simplesmente a história da Mara Lúcia. É uma história que enfoca feminicídio, é uma história que fala sobre luta de classes. Que memória eu quero construir? O campo pessoal e o campo político é memória e história se encontrando. A gente confunde história com memória. E não, a memória pessoal, ela revitaliza, ela, percebem? Ela faz a história. Mas são campos que estão em diálogo. O meu convite a quem continuar é que a gente, então eu já vou adiantar, que a gente tenha uma vivência de construção de uma microcena documental. Não vai ser gravado, tá? Vai ser telepresencial. Amanhã nós teremos 2 horários fixos de encontro.
em que a gente vai aprofundar isso que eu trouxe para vocês. Eu vou jogar, inclusive, algo para vocês. Quem está no percurso, tá? No horário do meio-dia. Mais ou menos do meio-dia a 1. Ao longo da tarde, eu vou receber WhatsApps de quem quiser me enviar, problematizando, me mostrando fragmentos do que está pensando, e eu vou orientar. À noite nós voltamos, a partir do que eu perceber, eu vou montar o meu encontro da noite. O meu encontro da noite não está montado, vai ser a partir do que vocês me trouxerem. Se vocês não me trouxerem nada, aí eu tenho que dizer. É um work in progress. No outro dia, no sábado, metade de vocês, e a gente vai perceber, que tiverem as cenas documentais solares, vão apresentar ao meio-dia. Todos nós vamos assistir. E agora, o grande desafio. A outra metade, quando eu falo metade, não é rígido, tá? A outra parte, as cenas lunares, vão apresentar à meia-noite. 2 momentos de apresentação. Vejam, o fato de ser de dia e de noite pode ter uma relevância documental. Para as pessoas que continuarem no percurso comigo, amanhã, nessa produção artística, eu vou voltar a fazer a pergunta que foi a pergunta feita na inscrição de vocês. O que da minha memória sobre isolamento eu quero tornar público? Vejam que, principalmente nesse final, pois com a encenação da Mara Lúcia, como em mais ou menos 1 a 2 minutos de cena, esta cena é de teatro? Não, pode ser de dança. O que seria uma dança documental? Como dançar sobre os documentos? Como o corpo de quem dança é documento vivo? Como estabelecer o pacto documental na dança? Que bom que as pessoas estão lembrando Maírton. Tá vendo o que eu disse para vocês? Gente, o meu namoro... O Jailson que está aqui dançou Maírton, por isso, Marcelo. Ah, mas sim, porque tá dentro do campo, né? Ana Bastarda tá dentro do campo. Tá dentro do campo. Como a gente pode aprofundar? Como a gente pode explicitar? E aí, aqueles que são mais ligados à dança podem dançar, mas também podem se aventurar ao teatro. Como aqueles de teatro podem se aventurar na dança. O que a gente vai fazer? A gente vai celebrar a memória numa época da desmemória. Nós estamos num momento histórico que, se estamos sofrendo o que estamos sofrendo politicamente, é porque nós não reconstruímos a memória. A gente deixou ela para trás. A gente não fez como os quechuas. Não ficou olhando para frente. Perseguindo o passado. Porque ao perseguir o passado, o futuro nos encontra. Eu tenho 15 minutos para perguntas e comentários. Marcelo, acho que esse silêncio já diz muita coisa, né? A gente acompanhando aqui o chat, assim, as cenas muito impactantes, né? Do que é possível fazer e como cada espetáculo é um espetáculo diferente, justamente em função dos diferentes documentos e dos pactos que se fazem aí, né?
entre as pessoas. Isso me marcou bastante. Sou fã do seu trabalho e acho que... E eu do seu! E merece... Se você tiver outros links para a gente poder depois ver, quem não conseguiu... Sim, Companhia Teatro Documentário é o site da companhia. Lá a gente tem à disposição, acho que, 3 encenações por completo. Então, é ciateatrodocumentário.com.br. Posso fazer uma pergunta? Deve. Fernando. No caso, né, quando a gente pensa também no autobiográfico, né, como o corpo, né, como uma espécie já de documento vivo. Você considera documental, por exemplo, aquela dança que se constrói a partir de investigações somáticas, né, que trazem, de alguma forma, corpografias, né, são corpografias, são memórias que estão, de alguma forma, instauradas, né, no nosso corpo e que, né, trazem muitas das informações, né, de onde eu vim, quem eu sou, né, diversas narrativas não aristotélicas, né, e que está muito, né, isso tem aos montes dentro da cena contemporânea. Você acha que todas essas formas de expressões dentro da cena da dança contemporânea é documental? O fato de ter... Muito boa, porque elucida algo que eu expliquei para ficar ainda mais claro e trazer um exemplo da dança. Se é a minha memória, só que eu não revelo, eu não coloco isso em jogo, não vai ser documental. O processo O processo do contemporâneo, ele tem essa força, elas têm essa relação com o documental, mas o processo, né? Não a produção em si. Então, você pode ter trazido, tal, mas não é, você não quer explicitar isso. Você não quer construir memória em cena. Talvez para você. Então, veja, vamos lá. Vou dar aqui um exemplo. Agora, vamos lá, vamos subverter várias coisas. Tá muito sapato. Não, vamos continuar com o sapato. Vocês estão vendo isso? É um sapato. Vamos supor que eu levo isso para a cena. Esse sapato foi, olha que coisa, meu pai e minha mãe, né? Foi o último presente que minha mãe me deu. Ela me deu 2. Esse e um outro que é mais interessante do que esse. O que acontece? Eu vou usar na cena. E na cena, eu inclusive posso falar de uma mãe. Para mim, para o meu trabalho como ator ou como dançarino, isso vai ter uma força que vai estar presente em cena. Mas isto vai ser um objeto cênico. Não vai ser um documento. Por quê? Porque não me interessa isso não está em jogo. Então, veja, você trazer o autobiográfico, se você quer que esse autobiográfico seja entendido como autobiográfico, o autobiográfico é uma manifestação do campo documental. É como se fosse uma vertente do documentário. Tá? Mas ele só será autobiográfico se eu trazer isso para o jogo. Senão será um processo autobiográfico. Mesmo que tiver escrito, né? Num paratexto, esse processo partiu da memória, mas vai ser a partir de fatos reais. Né? Isso acontece muito no cinema. Eu não posso chamar o filme sobre o Ray Charles um documentário. É um filme de ficção a partir de fatos reais. Eu vou recontar a história. Percebam aquilo que eu falei no começo, quando eu estava começando Terra de Deitados, eu mostrei toda uma cena, não foi para passar o tempo. Aí eu cheguei e falei assim, até aqui é uma encenação como qualquer outra. Quando começa a entrar as questões documentais, eu volto para aquela cena que eu vou considerar uma reconstituição. E aí eu vou entender, vou falar, putz, essa cena é uma reconstituição, mas uma reconstituição cênica, com códigos cênicos, mas é uma reconstituição. E vou entender como reconstituição. Mas se eu continuasse a encenação contando a historinha, ia ser a partir de fatos reais. Não ia se configurar num documentário e a fruição ia ser outra. De novo, poderia ser incrível, poderia ser melhor do que um documentário cênico. Melhor no sentido mais interessante. A gente não está discutindo
o grau de ser interessante ou não, se ser bom ou não. Mas o que a gente está discutindo é a diferente proposição e o efeito na plateia dessas diferentes proposições. Ficou claro, Fernando? Faz sentido para você? Sim, sim. Tá tudo, de alguma forma, o eixo do entendimento sobre a questão é o pacto, né? É estabelecido. Estrelinha. Mais perguntas? Temos tempo. Posso fazer uma pergunta? Quem Posso é? fazer uma pergunta? Adriana, meu nome. Oi, Tudo Adriana. bem? Então, Marcelo, eu venho acompanhando o seu trabalho nas suas escritas, né? Comprei seu livro, a sua tese. Aí eu quis te conhecer, e aí quando eu vi essa oportunidade, eu vim, enfim, te conhecer não pessoalmente, né? Mas virtualmente. Muito linda a cena da menina, assim, me emociona muito, porque é um momento tão delicado, né, que a gente fala do feminicídio, e às vezes a gente esquece que o feminicídio não acontece só com as pessoas adultas, né, mas ela acontece com as crianças, né, crianças que presenciam a violência doméstica dentro de casa, o quanto isso reverbera na vida adulta, né? Me emociona muito esse tema. E, enfim, a pergunta que eu tenho para fazer pode ser um pouco boba, tá? Mas, bem, você falou de ficção, falou do documental, né? Dentro do documental não existe a palavra personagem, né? Não sei, Existe. nunca ouvi. Existe? Existe. Porque quando você reconstitui, vamos pensar em documentários que são documentários mais clichês. Em que você tem cenas que você reconstitui algo que aconteceu. Quando você reconstitui, um ator, uma atriz, está se colocando no lugar. Então, por exemplo, o primeiro documentário cênico que vocês viram, o Terra de Deitados, aquele ator, ele estava muitas vezes se colocando no papel de João. Só que o trabalho de personagem é diferente. É um personagem que toda hora se fala, ó, aqui eu estou sendo João, aqui eu não estou sendo, aqui eu estou narrando. Veja que eu estou construindo isso. Eu vou te dar um exemplo que é da primeira, que eu cito no meu livro. Acho que eu não cito no meu livro. A primeira encenação que eu dirigi de teatro documentário, antes de existir o grupo, foi em 2002. Se chamava 292, tá? Depois eu posso até explicar o título. Mas a gente começou com a seguinte ideia, que foi da onde veio essa questão de fazer teatro documentário. Vamos fazer uma encenação sobre pessoas que se consideram perdedores na vida. Pessoas que se falam, eu sou uma perdedora na vida. Não importa a idade. E aí a gente teve um processo para achar pessoas que gostariam de compartilhar com a gente a história delas. E nós achamos 3 pessoas. E uma delas se chamava Terezinha. Se chama porque ela está viva. E era uma mulher que dizia que ela era, eu não sei se todo mundo tem essa referência aqui, ela era a Terezinha do Chacrinha. Que quando o Chacrinha falava Terezinha, estava chamando ela. Porque ela era, hoje, ainda é, uma mulher muito gorda, obesa, que tem, acho que 25 gatos em casa e 4 cachorros. E ela falava assim, eu não dei sorte no amor. Eu me casei muito cedo, eu poderia ter sido chacrete, não fui. O meu marido não compreendeu o meu amor pelos cachorros. E no fundo, se separou de mim porque eu sou gorda. E hoje eu não tenho amor, eu fracassei. E uma das nossas questões era problematizar esse fracasso, essa ideia de fracasso. E aí, na nossa relação, porque o teatro documentário que eu faço tem uma questão antropológica, de vivência com as pessoas, de trazer eles para a criação cênica. Por exemplo, no Terra de Deitados, todos os funcionários do cemitério participavam, né? A gente trazia eles para a criação, essas 3 pessoas. E aí, num dia, uma das atrizes pegou uma câmera, olhou para Terezinha e falou assim, Terezinha, eu vou fazer você na peça. Aí a Terezinha olhava, a atriz foi aluna também da Isabel. Ela vai se lembrar.
ela olhou para a câmera como eu estou olhando para vocês e falou assim, Elise, você vai me fazer? Sim, Terezinha. Aí ela fala assim, mas não tem como, Elise. Você é magra. Aí ela chegou e falou assim, mas eu quero te fazer, eu queria que você me desse dicas. Como eu tenho que fazer? E ela começou a descrever. Você tem que colocar 7 lençóis. Você tem que fazer o rosto assim, você tem que fazer isso assim. Nananana. Como que era esta cena? Tinha a projeção desse vídeo. A Elise aqui, em frente a essa projeção, olhando para a plateia. Aí a Elise repetia o que ela disse no vídeo. Terezinha, né? Como se falasse para ela, Terezinha, eu vou ser você. Aí a Terezinha olhava para frente, não sei se vocês estão entendendo a imagem. A Elise estava aqui. Então é como se ela olhasse para Elise lá e falava assim, Elise, para você me fazer, e aí a gente fez em cena literalmente o que ela pediu. Apagava-se tudo, foco na Elise, era um monstro. Isso já dizia tudo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma construção ali. A partir dali, a gente teve uma cena de reconstituição da Elise fazendo a Terezinha. Mas você percebe que a gente deixou claro? Então, que era um documento. Agora a atriz, ela está fazendo uso do seu olhar como documentarista, porque nós estamos no teatro. Então, ela está brincando de ser a Terezinha sob o olhar da Terezinha. E isso vai mostrar um ponto de vista da Terezinha sobre ela mesma, que é um ponto de vista horrível. Quando a Terezinha assistiu o ensaio, ela fez assim. Coitada! Olha o que ela disse! Coitada! Ela mesma, né? Ela mesma. E isso foi muito interessante para ela. É muito legal como assim, o teatro não é só para quem está fazendo, né? Mas o quanto mudou para essa pessoa que deu o seu depoimento, né? Exatamente. Assim, quanto que não deve ter transformado nela, né? Imagina, nossa, que eu falei de mim, né? Sou gorda, né? Exatamente isso. Tá claro? Então, assim, é uma outra relação com o que é personagem, o que é cena. É a mesma coisa que dança. A gente tem célula coreográfica, a gente tem uma coreografia, só que é uma outra relação. É uma relação em que a intencionalidade de documentar é levar... E o pacto documental. Que é aquilo que... Sim, é o que você falou do jogo, né? Que jogo que você vai criar, é esse jogo que você vai mostrar em cena. Isso. Seria isso, né? Isso. Como no cinema documental também é um jogo. É que a gente está acostumado a assistir documentários muito tradicionais. Depois eu vou indicar para vocês alguns documentários mais que quebram. Ah, isso seria ótimo. Tá? Muito obrigada, Marcelo. Isso. Talvez a gente até assista que é isso. E obrigado, tá? De você ter lido meu livro. Obrigada. Aqui. Não, imagina, é um prazer estar aqui e te conhecer, porque gosto muito da maneira que você escreve, assim, me envolvo, sabe? Ai, muito obrigado. É verdade. Muito bem feliz. Parabéns mesmo. Né? Obrigado. Obrigada a você. Mais perguntas? Então vai um pedido, Marcelo. Deixa um pouco mais claro o que você está esperando para o WhatsApp. O WhatsApp é assim. A partir do nosso primeiro encontro amanhã, para aqueles que vão fazer o percurso, vocês vão ter um tempo de preparação dessa cena. Então, vocês vão poder... esse trabalho de tempo e espaço totalmente diluído. Vocês vão ter contato comigo. O que vai ser interessante? Vai ser um contato para vocês fazerem perguntas. Eu vou ter que me virar com esse tempo e vocês também. Eu posso, por exemplo, estar fazendo uma outra coisa e não responder na hora. Mas eu vou responder. A questão do tempo está presente aí. E eu não posso falar mais, porque se eu falar mais, eu tô... Entende? Mas assim, o objetivo é, vocês têm um orientador
full time, quer dizer, dá o meio-dia, quando eu vou começar, até o outro horário é das 8 às 9, né? Até às 9 da noite. 7. Esse é o tempo que eu estou para vocês. E vou ter que lidar com... Na verdade, a gente tinha combinado às 7. Das 7 às 8, né? Desculpa, obrigada, Isabel. É das 7 às 8. Pode ser, gente, que seja um horário assim, 1h15, 1h10, tá? Só para vocês se articularem. Porque às vezes pode ser que eu precise de um tempo a mais. Uns 5 minutinhos, 10 minutinhos a mais. Temos espaço para mais uma pergunta. E aí finalizamos. Eu queria fazer um comentário. Quando você fala sobre a relação de memória e história, essa relação da memória com o privado, né, com o pessoal, essa política, me traz muita curiosidade mesmo de investigar um pouco esse trabalho. Acho que tem muito a ver, talvez, com o que eu já faço de alguma forma, mas não tinha nunca pensado por esse viés documental. Então, até minha formação é jornalística, enfim, tem um caminho aí. E o último trabalho mas um dos trabalhos que eu fiz tinha muita referência com a memória que cada um tinha de danças que se tinha durante a vida, né? De televisão, de ver na escola de dança, enfim, dançou na escola. Fiquei muito curioso mesmo. Assim, já aqui, não li nada seu ainda. Depois eu procurar, mas fiquei achando que essa relação de memória e de história é muito forte, e com essa metáfora aí do passado está à frente e o futuro que está atrás nos perseguindo também é muito forte. Obrigado pela fala. Que é isso, Felipe e Marcelo. Então eu vou, para mostrar. Isabel, você se lembra que eu disse? Você se recorda? Eu não sei se ela vai se recordar, mas eu cheguei para ela e falei assim, os meninos, eles não têm ideia, mas o que eles fizeram com a criação daquela sala tem tudo a ver com o campo documental. Só que vocês não efetivaram porque não era o intuito, né? Mas veja, para aquilo que vocês falaram, escreva uma carta para sua casa. Isso é um puta dispositivo documental. A sala em si, ela tem esse ar. Entende? Então, eu já tinha falado com a Isabel sobre isso. Porque eu já tinha lido isso de vocês. Né? E legal você ter identificado. Posso tirar uma dúvida rapidinho? Pode, Ricardo. Na verdade, eu fico pensando o quanto que, em relação à memória, e até trazendo um pouco do que o Felipe e o Marcelo trouxeram também, quando a gente revisita, na verdade a memória nada é de que de alguma forma a gente está ficcionalizando alguma coisa que a gente já viveu, né? Então eu fico pensando que quando a gente revisita a memória, o quanto que isso, por exemplo, eu estou lendo alguns registros de um processo que eu estou fazendo e que algumas memórias eu falo assim, nossa, mas hoje eu já não tenho essa memória da mesma maneira. Sim. Só que isto não é ficcionalização. Na verdade, é uma reconstrução. Por quê? Qual que é o perigo de usar o termo ficcionalização? Preços políticos. Eles não estão ficcionalizando. Entende? Na verdade, o seu processo é de reconstrução, é de mudança de ponto de vista. É de ler de uma outra maneira. Por isso que uma pessoa que sofreu estupro e não acusou o estuprador em determinada época tem o direito de acusar depois. Por quê? Porque ela pode não ter entendido o estupro como estupro. Ela precisou de um tempo ou outro para significar. O passado não está dado. A gente cria o passado. O passado ele é construído. Já que citaram meu livro, tem uma passagem no meu livro que eu falo assim, quando a gente não constrói o passado, Ricardo, o passado nos persegue. Porque ele está diante de nós, né? Ele passa a nos assombrar, ser a nossa sombra. Entende o diante de nós? Sol bate, a sombra aqui. O passado é a nossa sombra, ele nos assombra. Então, na verdade, o que você está falando não é uma ficcionalização, mas é um processo de constante reconstrução.
Então, o teatro documentário, ele mostra essa construção de passado, que não é o real, mas é uma realidade. É um ponto de vista. E por isso que os documentos vêm para a gente não criar uma fake news. Tem a questão ética do documentário. Entende? Respondido, Ri? Super, super, super. É que isso me levou a ficar pensando nas narrativas híbridas, né? De autoficção. Aí você está certo. São as narrativas híbridas. Que estão no campo. Por isso que eu uso a palavra campo, né? Não é uma coisa delimitada. Não é isto é, aquilo não é. Então, sim. Né? No meu último processo, a gente trabalhou com autoficção. Foi bem interessante. Marcelo, bem, gente. Diga. É isso que eu ia falando, para você quiser dando um fechamento. E aí a gente já... Tá, então, gente, agora eu vou para a minha outra labuta. Eu sou professor, né? Tenho aula agora. Né? É para o Mickey, não? Hã? É para o Mickey? Não é para o Mickey a aula. Agora mas são para várias fotos, né? Não são pessoas. Agora é minha aula de documentário. Eu vou dar aula na Casper Liber, eu sou professor da Casper de documentário. Eu vou dar aula de documentário, uma outra, não de teatro documentário, de documentário audiovisual. Eu vou para Casper. Eu quero agradecer a presença. Muitas pessoas se inscreveram, eu fiquei super feliz. Eu gostaria de falar o nome principalmente dos meus alunos, a Edna, o David, que eu já falei, que é a primeira turma que eu dei aula na minha vida. Né? Tá aqui o Pão, que é o meu estagiário, o Vitor, maravilhoso, a Morgana, tô falando a Miriam. Então, assim, pode ser que eu não estou falando todo mundo aqui. Vai ser muito legal, eu espero que vocês estejam nessa criação artística, eu acho que tem muito a ver com vocês. A Morgana já fez algumas coisas da Companhia Teatro Documentário, então é véia de guerra, mas aí vai ser legal. Porque comigo você nunca fez, né, Morgana? Só a direção da FPA. Bem, o Anderson tá aqui. Olha aí. Tá aqui o Davi. E todos aqueles que eu não conheço, que eu vou conhecer. Então, eu agradeço muito. E quero terminar falando que eu sempre me sinto muito bem calçado, mesmo tendo pés tortos, quando eu estou no Caleidos. Sempre. Eu sempre eu chego e falo assim, estou muito confortável. Muito obrigado a todas, todos, todes. Amanhã, meio-dia. E a gente, então, Marcelo, muito obrigada por esse primeiro encontro de hoje. A gente segue com o percurso. Nosso grupo de WhatsApp ele vai ser agora reconfigurado, né? Para quem se inscreveu no percurso, tá? E qualquer coisa, vocês entram em contato direto com a gente. Agradecer muito a noite de hoje. Super ansiosa por essa continuidade, Marcelo. Muito, muito obrigada.